E o Instituto Datafolha traçou o perfil dos manifestantes na capital paulista. Segundo a pesquisa, em geral, os participantes têm renda e escolaridade muito superiores à média da população. Mais de 2.000 manifestantes foram ouvidos pelos pesquisadores do Datafolha. Quase 80% disseram ter nível superior. A maioria era de homens. Quase 8 em cada 10 se declararam brancos. Mais de 60% disseram ter renda familiar superior a 5 salários mínimos. A grande maioria afirmou que acredita que a presidenta Dilma não vai concluir o mandato. A idade média dos manifestantes é de 45 anos. Esta professora da Universidade Federal de São Paulo, doutora em Ciências Sociais, estuda as manifestações em São Paulo. Os dados divulgados pelo Datafolha são semelhantes aos resultados das pesquisas coordenadas por ela. O perfil que nós vimos já monitorando desde a primeira manifestação, na verdade, é um perfil branco, isso é também bastante óbvio, de classe média alta, economicamente falando, e ainda uma faixa etária alta. Né? Então você vê muita família, você vê pessoas de uma média de 40, 50 anos, que é um perfil muito diferente, é um perfil que você observa, por exemplo, nas manifestações do MPR, né? Faixa etária muito menor, perfil socioeconômico também de uma faixa econômica de renda muito menor também. Agora, além de falar com a Tereza Cruvinel, nós vamos conversar com o jornalista Florestan Fernandes Júnior, que está em São Paulo. Florestan, boa noite. A gente viu aí o perfil, ele não mudou muito em relação às manifestações do ano passado, mas houve uma mudança nos protestos deste ano aí em São Paulo. Qual foi? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Catiúcha. Boa noite, Tereza Cruvinel. Nós ontem acompanhamos as manifestações durante todo o dia aqui na TV Brasil e pudemos constatar que, principalmente aqui em São Paulo, esses manifestantes demonstravam, através de bonecos, a sua ligação com o juiz Sérgio Moro e a aversão a políticos como o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff. O Brasil está ali representado por um grupo que lida como o mal e o bem. Quer dizer, o mal seria a figura do ex-presidente, da presidente, e o bem seria o Sérgio Moro. Isso é muito perigoso, porque, na realidade, se você está lutando contra a corrupção, você tem que ver o todo do país, o que está acontecendo em todo o país. Né? Pessoas que já foram julgadas, que estão presas, empresários, né? E não me parece, né, que elas entenderam direito o que está ocorrendo de fato com a corrupção no Brasil. Né? E quando eles receberam mal a presença de líderes como o Geraldo Alckmin e o senador Aécio Neves, eles dão uma outra indicação, a de que todos os políticos não prestam e não servem para o país. Isso é muito perigoso, a gente já viu isso na história do planeta, né? Isso aconteceu na Itália com o fascismo, isso aconteceu na Alemanha com o nazismo, e é perigoso quando você coloca a questão entre o bem e o mal e não consegue ter uma noção do todo. A manifestação foi muito grande, é uma manifestação, sim, de uma classe social que merece a nossa atenção, que merece uma análise mais profunda, e eu acho que a grande novidade aí foi eles terem, uma parte das pessoas que estavam ontem na Avenida Paulista, ter rejeitado a presença de 2 líderes da oposição, dizendo para eles que aquela manifestação era deles e que não tinha nada a ver com partidos políticos. Eu acho que a democracia tem que ser repensada. Professor, vamos ouvir aqui um pouco da Tereza, da avaliação da Tereza, sobre quem é que verdadeiramente ganhou com as manifestações de ontem. A oposição acha que havia uma certa expectativa de sair. Ela se sente, de certa forma, vitoriosa, mas, por outro lado, lideranças importantes, como o senador Aécio Neves e o governador Geraldo Alckmin de São Paulo, o Florestan bem lembrou, foram vaiados pela multidão.
Por outro lado, líderes como Bolsonaro, Jair Bolsonaro, deputado federal pelo PP do Rio de Janeiro, foi muito aplaudido pelas pessoas. E é sabidamente um homem, acho que até confessadamente, um homem de extrema-direita. Afinal, quem é que ganhou? Olha, no que pese essas vaias, né, como o Florestan apontou, elas revelam o parentesco dessas manifestações com as de 2013, ou seja, nós não temos nada com os partidos, o sistema não está funcionando satisfatoriamente, isso que dizem os manifestantes. Mas a oposição, ela que está faturando, né? Embora ela não seja sócia das manifestações, ela está faturando, a mídia legitimou o discurso de que o Brasil se insurge inteiramente contra o governo, quando na verdade a pesquisa da Folha mostra que é um segmento da sociedade, por isso aquela frase, a voz da rua não substitui a voz das urnas. Nas urnas votam todos, nas manifestações votam alguns. E aí o impeachment, quer dizer, o fato de 2 milhões, 3 ou 5 irem às ruas não justifica o impeachment se não houver o crime. Assim como o contrário, se houver o crime, também não adianta ter 5 milhões nas ruas em defesa de um presidente que tenha cometido um crime, né? E é isso que é o impasse da crise. Você tem gente na rua e a oposição se vale disso para fustigar o governo e tentar fazer o impeachment, mas ela ainda não encontrou o instrumento perfeito. E a gente viu o governo já se manifestando, por exemplo, citando o Lula, convidando para algum ministério, e a gente falou também que é uma semana decisiva para a presidenta Dilma, decisiva também para o PT, porque no dia 18 também vai ter manifestação, e aí a gente vai ver como é que vai ser essa resposta, né, Tereza? Isso, o governo começou a se movimentar hoje, não pode ficar mais sem ministro da Justiça. O Lula vem ou não vem para o governo? Também tratou-se de acelerar essa decisão. O governo está se mexendo porque ele precisa de 171 votos para barrar o processo de impeachment, porque a oposição, esse negócio aí de fazer greve de deputado, isso é para a plateia. O que está impedindo a instalação da comissão de impeachment é a decisão do Supremo, que só vai sair na quarta-feira. Então, bobagem, não vamos votar enquanto a comissão não for instalada. Mas a comissão deve ser instalada, agora de acordo com o rito, e o governo vai precisar se mexer. Por isso que ela é decisiva. E tem a manifestação, é claro, do dia 18, da oposição, da esquerda e dos apoiadores do governo, e vamos ver que força ela tem. Mas ela também, ela não mudaria o clima se não tiver base legal, porque a democracia é isso. Tem que ter povo, apoio popular, muito importante. Agora, tem que ter base legal, né? Vamos voltar a ouvir o Florestan. Florestan, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se manifestou a respeito das vaias. Que repercussão teve aí em São Paulo essa história? O governador disse que não se sentiu ofendido, que ele não percebeu direito essa movimentação. É lógico que eles saíram rapidamente do local. Eu acho que o clima não estava muito bom mesmo. O interessante mesmo, Guilherme, que eu acho que as pessoas têm que refletir, né, é com relação a esse descrédito com os políticos, né, porque isso é ruim, né, para a nossa democracia. Quer dizer, quando você tem aí um discurso de combate à corrupção, né, e as pessoas colocam todos os políticos dentro do mesmo balaio e nomeiam um herói, né? Quer dizer, você diz que ali os manifestantes estavam aplaudindo a polícia militar, carregando bonecos do Sérgio Moro como o herói, o salvador da pátria, né? Eu acho que esse é o perigo que a gente está correndo, né? Se você tem o mal, você tem o bem. O bem, então, é o herói que vai salvar o país, né? Quando não é bem assim, a gente já conhece essa história, eu, você, a Tereza, que estamos cobrindo política há muitos anos, a gente sabe que os heróis nunca deram muito certo, né, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo. Florestan Fernandes Júnior, de São Paulo, muito obrigado pela participação no Repórter Brasil de hoje. Boa noite. Tereza Cruvinel, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.